Videogame, talvez a mais nova forma de arte e já é a mais rentável. Muitas vezes polêmica por não ser compreendida, mas ao mesmo tempo é muito amado para quem gosta dessa forma de arte, em que você pode se tornar qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Você pode se tornar um mago, um samurai, um semideus, um deus ou até mesmo coisas mais simples, como um explorador, um guerreiro ou um piloto de corrida. E guarda em sua essência essa forma única e diferente de fazer com que você mergulhe nessa experiência única, onde você não só tem uma história, você faz parte dela, você controla ela. Muitas vezes incompreendido, os jogos têm tido um pouco mais de espaço. E você, gamer, se prepara, porque hoje vamos falar dos 5 jogos mais insanos, os melhores jogos de 2022. Eu sou Alan e vamos para essa jornada juntos. Então, venha comigo para mais um vídeo. E como eu disse aí na nossa intro, né, no nosso começo, no início de vídeo, os jogos eles acabam sendo polêmicos. E quando eu digo isso, são polêmicas às vezes por pessoas culparem os jogos de certas, né, áreas da sociedade que estão erradas, como a própria violência ou o estado dos adolescentes e crianças, mas também no âmbito de que saem jogos muito bons e alguns flops muito sinistros mesmo, os jogos ruins que saíram, né, em 2022 também, inclusive, né, em 2022. Mas nesse vídeo vamos nos atentar às melhores experiências, porque jogos não são só simples histórias, elas são contadas de uma forma diferente, às vezes por você mesmo, porque alguns jogos te colocam em uma narrativa em que você deve explorar e encontrar uma forma que essa narrativa faça sentido para você. Então, para começar o nosso vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e, claro, ativando o sininho. E já prepara os comentários, porque assim, a gente vai falar de várias coisas que podem ser polêmicas no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo porque promete muito. E se você ainda não jogou algum desses jogos que vamos falar, dá uma chance para eles. E antes de irmos direto ao ponto, eu tenho aqui algumas menções honrosas. Jogos esses que chamaram a atenção, principalmente no âmbito mobile. E também temos aí o fator online e também o fator offline nesses dois jogos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles é Marvel Snap, que assim, é um jogo de cartas. Mas calma, você ainda não entendeu como é esse jogo de cartas. Esse, além de ser um jogo de cartas, ele é muito viciante, não só pela sua gameplay, mas pelos personagens também, porque tem vários personagens da Marvel, personagens que você talvez não conheça, mas que estão aqui nesse jogo, e constantemente vem recebendo atualizações, o que deixa o jogo cada vez mais interessante, com várias recompensas e progressão na gameplay de uma forma que você vai conseguir entender e vai conseguir evoluir de uma forma gratificante. Nada de microtransações absurdas, elas existem, mas você não precisa adquiri-las, porque você consegue essas cartas jogando e evoluindo o seu nível. E também temos vários eventos durante as semanas, então facilita bastante. E um dos fatores que faz esse jogo ser interessante é a maneira em que ele funciona, porque ele tem ali algumas áreas, né, que são cartas de terreno, que tem uma variação, e essa variação pode afetar a gameplay, onde você precisa ganhar de seu oponente em cada uma dessas áreas. Quem ganhar mais dessas áreas vence o jogo, e cada personagem do universo da Marvel tem as suas habilidades que complementam, né, um baralho ou complementam a gameplay dentro da partida. Então sim, vale muito a pena você jogar Marvel Snap. Believe in heroes. Wind aid my hand. E outro jogo que eu venho para recomendar para vocês é Vampire Survivors, que seria um jogo talvez mais viciante que eu joguei, porque ele se trata de um jogo roguelike, mas com uma jogabilidade tão simples, mas de uma entrega
tão boa que você se vicia em sua gameplay nos primeiros minutos. Cada run que você for fazer é uma forma diferente de jogar o jogo, e você tem várias conquistas que você pode ir desbloqueando para aumentar assim a gama de coisas que você pode fazer em cada run, liberando vários personagens, fases, armas, equipamentos, passivas e também algumas cartas que podem te ajudar dentro da gameplay. E claro, o principal aqui é matar a morte. Você não ouviu errado, você tem essa possibilidade dentro do jogo. Que fique claro, não vai ser fácil. Você vai ter várias e várias horas pela frente, mas não se preocupe, essas horas são gratificantes e você nem vai ver passar. Então Vampire Survivors, sim, vale muito a pena. E esses dois jogos que eu mencionei aí, ambos estão gratuitos nas plataformas mobile, ou seja, se você quiser jogar no celular, eles são grátis. Já o Vampire Survivors, ele custa ali por volta de R$12 a versão base e mais uns 5, 6 reais da DLC na Steam, ou seja, você consegue sim jogar na Steam porque ele é baratinho. Ele está incluso no Game Pass para você que tem Xbox. Infelizmente ainda não temos ele, né, no console da Sony, mas quem sabe no futuro, ou até mesmo no da Nintendo. Esperaremos aí. Já Marvel Snap tem na versão Steam também, então você que tem um PC consegue jogar ele gratuitamente na Steam. E bom, menções honrosas ditas, vamos lá para o nosso top 5, que começa com um jogo que trouxe algumas polêmicas em seu lançamento por conta da sua qualidade em alguns momentos, mas não tirou o seu brilho. A Plague Tale Requiem trouxe muitas coisas novas, ampliando ainda mais o que a gente tinha visto no primeiro jogo, onde vamos ver os irmãos novamente aqui nessa gameplay, mostrando que a sua jornada ainda não acabou e que com certeza há mais segredos e mistérios envolvidos nessa relação e inclusive no garoto do que a gente imaginava, porque provavelmente ele tem a ver com o que está acontecendo. E o jogo tem uma ambientação insana, sendo ali apresentado na Europa durante, né, a conhecida aí Peste Negra, que tinha envolvimento com os ratos. Mas é o fator aí que faz esse jogo ser brilhante, seria a parte da fantasia, onde temos um imenso mar de ratos em alguns momentos, o que talvez seria o fator que trouxe polêmicas por não comportar, né, essa quantidade de ratos em alguns aspectos, fazendo o frame rate dar uma caída e coisa do tipo. Mas como eu disse, não tira o brilho desse game, que trouxe uma trilha sonora insana, uma jogabilidade ainda mais aprimorada, mas calma, não é um jogo de ação ou hack and slash, ele é um pouco mais contido e em stealth, mas ainda assim um belo jogo, mostrando que não precisa ser um blockbuster gigantesco para fazer um bom jogo. Esse que é uma continuação, né, de um jogo que a gente já conhecia, que era a Plague Tale Innocence, que veio com uma proposta de ser um jogo indie. Agora em Requiem ele acaba subindo um pouco o degrau, mas ainda contido em seu indie, que a gente até pode considerar hoje em dia um Double A, que seria um jogo de médio orçamento, mostrando realmente que dá sim para fazer um jogo bom com uma certa grana aí que, né, não precisa ser milionário. Blessed be the child, blessed be the mother. Leave it to me. E ainda em sequências, que é o forte praticamente aqui do vídeo, onde nós vamos falar de 3 sequências, Horizon Forbidden West não deixa isso cair, né? Claro, falando assim do âmbito de sequências, que muita gente fica meio receosa por ser coisas maiores, melhores e mais bonitas, e que em vários aspectos acabam pecando. Mas não é o caso de Horizon Forbidden West. Esse jogo ele traz algumas novidades, não só em sua gameplay, mas na sua ambientação, se distanciando ainda mais do primeiro jogo, mas só nessa parte da ambientação, como eu disse. Ele é sim uma sequência direta dos eventos do primeiro jogo, mas a distância que eu estou falando seria na parte gráfica e no mundo, que eles ampliaram demais. E o ponto forte
forte seria os chefes, que tem uma variedade insana nesse jogo aqui, onde você vai enfrentá-los com o Aloy, voltando aqui no papel principal claramente, que vai ter aí vários momentos de gameplay variadíssimos, que vão desde enfrentar um crocodilo embaixo d'água até um pterodátilo no ar, e claro, os famosos animais terrestres, e tudo isso em uma ambientação futurista pós-apocalíptica, onde máquinas assumiram forma de animais, e não só isso também, animais pré-históricos, ou seja, você vai ter ali alguns dinossauros em alguns momentos, vão ter ali mamutes, vão ter jacarés pré-históricos, crocodilos se você preferir, e que vai ter essa variação de gameplay, onde você vai ter ambientação no gelo, na grama, na água, no ar, nas montanhas, na floresta, em vários ambientes diferentes. Para mim, não é o auge que a franquia pode se tornar aí no futuro, mas ainda assim mostra que eles estão no caminho certo. Eles só precisam ajeitar aí a fórmula do mundo aberto. E sim, é um dos melhores jogos do ano, mesmo ele sendo lançado no começo do ano. Claro que outros jogos poderiam estar nessa lista, inclusive no lugar de Horizon Forbidden West, mas a sua entrega foi muito melhor do que outros jogos que não entraram na nossa lista. E na minha experiência, sim, Forbidden West é sim um dos melhores jogos do ano. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depths I won't explore. E agora, no âmbito de ser um fã de uma mídia um pouco diferente do tópico que a gente vai abordar, eu ainda gostei desse título, Pokémon Legends Arceus, que se trata de um spin-off da franquia principal, da série principal de jogos. Como eu disse, eu sou um fã, mas do anime e não dos jogos, porque eu não joguei tanto assim os jogos de Pokémon, eu joguei 1 ou 2 apenas, porque na minha vida gamer, se eu posso dizer que eu sou um gamer, Pokémon estava um pouco distante. Por ser um jogo mais focado nos consoles portáteis, eu não tive acesso a eles. Por isso eu joguei um ou outro daquele jeitinho que vocês sabem. Mas ainda assim tinha um impedimento, para eu jogar esses jogos. O fator de ser jogos com combate por turnos, que não é o meu favorito, assim, o meu gênero favorito. Não é esse, definitivamente. O que me impedia de jogar outros jogos. Pokémon Legends Arceus trouxe isso de uma forma um pouco diferente, um pouco melhor no meu aspecto de jogabilidade, porque eles trazem alguns elementos de turno, mas que ainda assim incluem outros aspectos que você não fica ali prejudicado pela gameplay, você apenas sente o jogo. E eles elevam em outro aspecto também. Pokémon ele é conhecido também pelas suas áreas, então você vai de uma área para outra para enfrentar determinados Pokémon e capturar esses Pokémon, mas no Arceus é um pouco diferente. Essas áreas elas são muito mais abertas, que chega muito próximo mesmo de um mundo aberto. Eu não considero um mundo aberto em si, porque o mundo em si não está tão vivo para mim, na minha experiência novamente. O mundo aberto para mim, ele tem que se comportar de uma forma de que se você não estivesse ali, ele ainda funcionaria. O que para mim, na experiência de Legends Arceus, faltou um pouquinho para chegar nesse nível, mas faltou bem pouco mesmo, o que eles acabaram tentando implementar no Scarlet e Violet, que a gente viu que não deu tão certo assim. Mas Pokémon Legends Arceus me trouxe para dentro de Pokémon, porque você pode explorar este mundo e também fazer o que todo mundo gosta de fazer em Pokémon, capturar Pokémon. E fora que isso é muito mais complementado quando nos é apresentado a história, que se passa nos primórdios, onde os primeiros Pokémon foram encontrados, foram surgindo ali no mundo. Então esse aqui seria, na ordem cronológica, o primeiro? Pode-se dizer que sim, porque nesse game nós começamos a ver como as tecnologias começariam a ser evoluídas, como a Pokébola se tornaria, o que ela foi no passado, que é essa que você joga no game, como era a Pokédex e várias outras tecnologias, que no âmbito de criatividade eles realmente se superaram. São muitos equipamentos diferentes do que a gente conhece hoje em dia, e como eu falei, Pokémon Legends Arceus me pegou de uma forma que eu não esperava. Então vale muito a pena você jogar.
E agora vai entrar aí o âmbito da polêmica do vídeo, onde vamos falar do segundo e o primeiro lugar. E vamos lá, eu vou explicar o porquê de cada um em seu determinado tópico, beleza? Então não se afobem, calma. Deixa eu explicar primeiro o porquê eu acho que cada um ficou nessa posição. E já prepara os comentários porque, né, claro, vamos debater sobre isso. E em segundo lugar, temos um jogo que foi muito aclamado, um dos jogos mais aclamados dos últimos anos, trazendo vários ambientes novos e que talvez seja o próximo pontapé, né, para essa franquia. Claro, eu estou falando de God of War Ragnarok. E calma, eu já vou explicar para vocês, né, o porquê dele estar aqui em segundo lugar. Mas antes vamos falar do jogo em si. Ele basicamente é o mais, melhor e mais bonito. Ele traz tudo o que o de 2018 fez, só que muito melhor, muito mais bonito e muito maior, explorando cada reino e não só uma exploraçãozinha. Cada canto, cada aspecto, cada pedra, cada planta, você entende o porquê de estar ali. Em determinado mundo, aquela flora ou aquela fauna seria mesmo daquele jeito que nos é apresentado. Kratos e Atreus estão vivendo o Ragnarok, que seria o fim do mundo na mitologia nórdica, e eles estão nesse início de fim do mundo, que eles são apresentados como Fimbulwinter, onde vamos ter todos os conflitos que a gente já conhece no primeiro game e ainda mais explorados, e uma das batalhas mais insanas dos jogos. Claro, Kratos e Thor, isso mesmo, os dois se enfrentam nesse game aqui. E a batalha dos dois não é só na porradaria, mas também ali no âmbito intelectual em alguns momentos. Fora que vamos enfrentar o pai de todos, conhecido como Odin, que tem algumas politicagens aí para resolver, né? Principalmente em vários conflitos com vários deuses em que ele acabou rumando treta aí, conforme foi passando o tempo, fazendo assim uma ditadura praticamente, não aceitando a palavra contrária a dele. E que vamos ver que, apesar de sua aparência, ele é assim muito temido, e o porquê dele ser muito temido. Mas o jogo não é só isso, não é só porrada, não é só a politicagem. O jogo em si, a ambientação, o jeito que nos é apresentado é muito primoroso. A tecnicalidade desse game se supera em diversas formas. E sim, finaliza a saga nórdica, mas ainda assim tem vários espaços que podem ser confrontados em algum outro jogo ou em algum outro momento. Eu não acredito que eles soltariam uma DLC, mas deixaram esses aspectos para responder em um outro jogo. Quem sabe um jogo que pegue todos esses âmbitos que eles deixaram, né, essas lacunas, e explorem de uma forma em outro jogo, em talvez uma outra mitologia. Não sabemos ainda, mas como eu disse, o jogo pode sim dar o próximo passo indo para o mundo aberto, mas eles têm uma difícil tarefa: superar o primeiro dessa lista que vamos falar hoje. Como eu disse, eu explicaria o porquê dele estar aqui em segundo lugar. Basicamente, ele está aqui no nosso segundo lugar e, ao meu ver, não ganhou como jogo do ano pelo simples fato de ser uma sequência e também ser mais do que foi o primeiro jogo. Ele é uma continuação direta, traz tudo que o primeiro trouxe, mais, melhor e mais bonito, mas não inova em nada. Nada de novidade para o gênero. Por isso que o primeiro jogo ganhou em cima de Red Dead Redemption e o segundo acabou perdendo, né, no Game of the Year para um outro mundo aberto. Então, sim, God of War Ragnarok é o segundo melhor jogo de 2022. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra! Você não quer guerra. Todo esse sangue nas suas mãos, nas mãos do seu filho. E agora o polêmico primeiro lugar. Para muitos, um jogo que não vale a pena ser jogado. E para muitos outros, um gameplay excelente e sim, vale muito a pena ser jogado. Introduzindo talvez algumas pessoas ao gênero Souls. Vocês já sabem, né? Elden Ring é o meu melhor jogo de 2022. E esse game traz vários aspectos que faz ele ser aí um jogo primoroso, entrando para a história, sendo o jogo mais bem avaliado de todos os tempos, ganhando o maior número de prêmios.
Mas isso pode ser explicado de duas formas. A primeira delas seria por conter mais veículos que dão prêmios hoje em dia do que alguns anos atrás, ou pelo simples fato de agradar mais pessoas, porque como eu disse, agrada tanto as pessoas que já conhecem o gênero Souls, mas também agrada algumas pessoas que estão adentrando ao gênero Souls, simplesmente trazendo alguns fatores para a gameplay, como o próprio sistema de classes, que você, dependendo da classe que escolher, o jogo vai se tornar um pouco mais fácil, como é o caso da classe de mago, e um pouco mais difícil indo mais pro lado, né, dos espadachim, guerreiro ou coisa do tipo, trazendo uma força bruta para a gameplay. Mas não deixa de ser bom de todos os jeitos, você pode escolher como jogar o jogo. E falando em jogo, esse sim é o mais completo jogo de 2022 na minha opinião, trazendo um mundo aberto muito mais primoroso do que alguns outros que a gente viu nesse mesmo ano e até mesmo neste tópico, né, neste top 5 aqui do nosso vídeo sobre jogos de 2022, onde esse mundo ele é muito rico e, como eu falei, ele tem os seus aspectos que fazem ser um mundo aberto muito melhor do que vários outros, indo pro lado em que, se você não existisse nesse mundo, ele ainda continuaria. Cada personagem ali apresentado no mundo tem as suas próprias coisas para fazer. Eles estão ali realmente neste mundo vivendo, basicamente. E você deve explorar esse mundo. E aí você se pergunta, mas qual é a história? E aí eu te respondo, você escolhe. Basicamente você tem que reunir aí vários elementos para ir atrás do Anel Prístino. E este anel vai fazer com que você se torne o Senhor do Anel Prístino, indo muito pro lado de Senhor dos Anéis em alguns aspectos, mas por conta de ser o autor, porque quem explorou muito esse lore e criou toda essa mitologia foi George R.R. Martin, que também bebeu muito da fonte de Tolkien e fez claramente Game of Thrones, que a gente vê que ele manja do rolê. Fora que conta com a mente de Miyazaki, que assim, é um cara insano e sabe construir mundos e construir, né, vários personagens que fazem você se atrair por eles. E Elden Ring traz vários desses aspectos, onde você tem um mundo imenso para explorar e cada detalhe desse mundo é um complemento do todo, fazendo com que o seu personagem seja mais uma coisa neste mundo, que você pode ir a cada canto, cada árvore, cada pedaço desse mundo você consegue ir lá, explorar, e cada canto do mapa vai ter alguma coisa para te agradecer por ir até lá. Algo com que a gente pode ver, né, que pode até ser comparado aí, é o The Legend of Zelda Breath of the Wild, que faz isso de uma forma primorosa e que eles pegam esse mundo aberto, colocam dentro do mundo de Elden Ring ali, né, do Souls-like, e aprimoram muito mais o ambiente, né, a ambientação, a atmosfera desse jogo é insana. Eles conseguem conciliar o mundo com a história e o que você está fazendo ali, buscando aí se tornar, né, o Senhor do Anel Prístino, basicamente. Então sim, Elden Ring é o melhor jogo do ano de 2022, na minha opinião. I pray that the guidance of grace abandons you. E bom, galera, então esses foram os melhores jogos do ano de 2022, na minha opinião. O nosso top 5 de jogos insanos do ano. E com certeza já vai aí deixando nos comentários qual é o seu top 5. Qual foram os jogos que você mais jogou, mais emergiu em seu mundo no ano de 2022. Pode ser um jogo de um outro ano também que você só jogou em 2022. Deixa aí nos comentários pra gente poder debater, beleza? Então aqui fica o finalzinho do vídeo com mais alguns jogos que vale a pena você conferir, que foram lançados em 2022 no nosso Highlight Reels. Então DJ, solta o som.
então, o seu jogo preferido estava no nosso Highlight Reels? Deixa aí nos comentários pra gente. Ou eu acertei na lista, né, no nosso top 5 ou até mesmo na menção rosa. Deixa aí nos comentários. E claro, já vai largando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente fala aqui no canal. Se você não concordou da nossa lista, deixa aí embaixo nos comentários qual é a sua lista dos 5 jogos que você mais jogou, mais gostou em 2022. E com certeza a gente consegue debater aí sobre eles. Belezura? Então eu vou deixar aqui 2 recomendações para vocês, vai estar aqui. A primeira delas eu vou deixar aqui a nossa playlist de jogos mais esperados de 2023. Tem bastante coisa legal aqui, muito insana. E aqui embaixo eu vou deixar a nossa playlist dos melhores jogos de todos os tempos aí. Tem tudo quanto é coisa aí, beleza? Eu vou deixar aqui pra vocês, tem muita coisa boa. Belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!